Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o Agrolab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Sou Cristiane, pesquisadora da Embrapa no Amapá, e tenho trabalhado com as pesquisas sobre a mosca da carambola no Brasil. Inicialmente, o conhecimento científico, sobre essa espécie, Epactrócera carambole, ele era muito limitado, tanto no país de origem da mosca da carambola, quanto aqui no Brasil. Então, poucos estudos, tinham sido realizados. Então, a partir de 2014, nós da Embrapa elaboramos um projeto para estudar diversos aspectos sobre a mosca da carambola, estudar biologia, ecologia e formas de controle. Então, nós precisávamos de informações básicas, sobre essa espécie. Uma delas era o comportamento de oviposição, quantos ovos essas moscas podem colocar em um fruto, quantas posturas podem fazer em um fruto. Então, essas informações, elas eram inexistentes. Então, o primeiro passo foi entender como se dava esse comportamento de oviposição da mosca da carambola. E nós registramos que uma fêmea de mosca da carambola, ela pode fazer de 1 a 5 posturas no mesmo fruto, então, em média, ela faz 3 posturas no mesmo fruto. Em cada postura, ela coloca um grupo de ovos, com, em média, 12 ovos, e isso é uma característica muito importante quando a gente pensa numa praga potencial e colonizadora, porque ela consegue colocar vários ovos numa mesma postura e fazer várias posturas no mesmo fruto. Então, apenas um fruto que foi infestado pela mosca da carambola já tem capacidade, de gerar aí várias larvas e vários pupas e adultos posteriormente. Outra questão que precisávamos saber também é quanto dura o período de desenvolvimento de cada fase da mosca da carambola, Essas informações, elas são muito importantes para a gente aprimorar as técnicas de controle que já existem e as novas técnicas, que a gente também tem estudado. Então, nós vimos que a fase de ovo da mosca da carambola, ela dura em média 39 horas, é uma duração bem rápida. Avaliamos também a sobrevivência, quanto tempo, essa era uma pergunta, que a gente se fazia muito, muitas pessoas nos perguntavam isso, quanto tempo vive uma mosca, a mosca adulta, Então, nós avaliamos que a sobrevivência da mosca da carambola, ela dura, em média, 90 dias, Então, uma mosca adulta, uma fêmea adulta, ela vive, em média, 90 dias, mas essa sobrevivência, ela pode variar aí de 5 a 150, 200 dias, A gente vai ver mais na frente que todos esses aspectos biológicos, eles são muito influenciados pelo hospedeiro em que a mosca se desenvolve. Nós determinamos, um período de pré-oviposição, que ele dura, em média, 25 dias. Então, depois que a mosca emerge, ela demora 25 dias, em média, 25 dias, para maturar, seu sistema reprodutivo e procurar um parceiro para fazer
a cópula e começar a oviposição. Determinamos também um período de oviposição de, em média, 63 dias, então, ao longo desses 90 dias de sobrevivência da mosca, 63 dias ela fica colocando ovos, né, todo o tempo. Esse é um período de oviposição bastante longo, quando comparado com outras espécies de mosca das frutas. Como falei, né, essa tabela mostra a duração do ciclo de vida da mosca da carambola em diferentes hospedeiros. Então, nós já avaliamos em dieta artificial, em carambola, em goiaba, em acerola, em taperebá, né? Então, em diferentes frutas, nós avaliamos o tempo de desenvolvimento ovo-adulto, período de pré-oviposição, longevidade, todos esses parâmetros. E a gente percebeu que eles são muito variáveis. Então, a mosca da carambola, ela apresenta uma plasticidade bem elevada em relação à duração do seu ciclo de vida e a longevidade, né, os diferentes aspectos biológicos em função do hospedeiro em que ela se desenvolve. Então, por exemplo, em goiaba, a gente tem aí o ciclo de vida, né, a duração das fases imaturas, mais o período em que o adulto vive, de, em média, 83 dias, e já em taperebá a gente tem uma média aí de 119 dias, então, um ciclo de vida mais alongado. Nós avaliamos também a fecundidade e a fertilidade. Quantos ovos essa mosca é capaz de colocar durante a sua vida, e quanto desses ovos vão gerar descendentes, quantos desses ovos são férteis, né? E aí nós vimos que as fêmeas de mosca da carambola, elas podem colocar em média 1.088 ovos por fêmea, tá? Isso é um número bastante elevado também quando comparado com outras espécies de mosca das frutas, tá? Nesse gráfico, então, nós vemos que a fecundidade, né, as fêmeas colocam ovos praticamente durante toda a sua vida, apresentando um pico aqui, né, entre 25, 30 dias, que é o pico de maior fecundidade, mas ao longo de toda a sua vida ela vai colocando ovos, tá? E nós vimos que, em média, 56% desses ovos que elas colocam, eles são férteis, eles vão gerar larvas, pupas e vão gerar adultos. A fecundidade e a fertilidade, elas também estão limitadas ou influenciadas pelo tipo de hospedeiro em que a mosca se desenvolve. Então, em goiaba, nós temos, né, uma fecundidade mais elevada. Já em taperebá, a curva é mais baixa, chegando aqui no máximo de 20 ovos por dia, tá? Em araçá-boi, a gente já tem outra curva, e assim elas vão conseguindo adaptar as suas características biológicas ao hospedeiro em que ela se desenvolve. Uma outra informação que nós precisávamos obter também é a que profundidade as pupas da mosca da carambola se enterram, né, porque o ciclo de vida da mosca, ele compreende 3 fases. A fase de vida livre, que ocorre na vegetação, onde os adultos, né, voam e vão em busca de alimento e em busca de parceiro sexual. Nós temos a fase de ovo e larva, que ocorre dentro dos frutos, né, e a fase de pupa, que ocorre no solo. Então, quando a larva está pronta para o seu desenvolvimento, né, completo, ela sai de dentro do fruto. Normalmente esse fruto está caído no solo, né, e a larva, então, salta de dentro do fruto e se enterra no solo. Nós identificamos que, em média, a mosca da carambola se enterra a 2 centímetros de profundidade sob
a copa das árvores, né, de plantas hospedeiras. Então, dependendo do tipo de solo, um solo mais arenoso, um solo mais argiloso, essa profundidade ela vai variar, pode variar de 1 a 5 centímetros, mas em média elas se enterram a 2 centímetros. Essa informação ela é muito importante para subsidiar uma técnica de controle biológico, né, que nós da Embrapa estamos trabalhando. Bom, quanto aos hospedeiros, né, a mosca da carambola é considerada uma espécie polífaga, embora tenha esse nome, né, mosca da carambola, ela ataca diversos hospedeiros. A lista oficial de hospedeiros da mosca da carambola, ela está baseada nos hospedeiros lá do centro de origem da mosca da carambola, né, do Sudeste Asiático, e nos estudos que nós temos feito aqui no Brasil. Só nas nossas pesquisas aqui na Embrapa, nós já registramos 26 hospedeiros aqui no Amapá, de 9 famílias diferentes, né, demonstrando, então, essa característica de ser uma espécie polífaga. Então, ela ataca desde espécies de mitácea até solanácea, então, ela não tem preferência por determinada família de plantas. Bom, os hospedeiros que nós já registramos aqui no Brasil, alguns, né, já estavam na lista de hospedeiros da mosca, então nós só confirmamos a ocorrência nas nossas condições aqui do Brasil, e outros ainda não estavam na lista e foram inseridos. Então, a gente tem aí vários frutos, carambola, goiaba, cerola, biribá, alguns frutos mais característicos aqui da região amazônica, né, muruci, que é um fruto mais característico de área de cerrado aqui do Amapá, taperebá, que é também conhecido como cajá, abil. Alguns desses frutos podem ter outros nomes, né, em diferentes regiões do Brasil. A manga, nós já identificamos mosca da carambola em manga da variedade Tommy Atkins. Tem alguns cultivares que a gente não detectou ainda o registro, né? Então, é importante dizer qual a cultivar de manga em que foi registrado. A pimenta de cheiro, que é muito comum aqui, é muito utilizada na culinária aqui do norte, né, do país, também é um hospedeiro da mosca da carambola. Jambo é um hospedeiro bastante representativo, ele tem uma infestação bem alta de larvas de mosca, e o jambo é uma planta que é muito utilizada na arborização urbana aqui de Macapá, né, e outras cidades aqui da região norte. Então, ele é realmente um hospedeiro bastante significativo para a mosca da carambola. Quando a gente fala de hospedeiro, é importante salientar, né, que a gente considera hospedeiro natural aqueles frutos em que nós coletamos em campo, em condições naturais, né, coletamos o fruto em campo e levamos para o laboratório para observar que espécie de mosca vai emergir desse fruto, tá? Só assim a gente considera esse fruto como hospedeiro. Nós temos ainda a pitanga, a tangerina, a ameixa roxa, também conhecida como azeitona aqui no norte, laranja da terra, né, então aí as espécies cítricas, goiabaraçá, caju, e uma espécie de uma planta nativa aqui da região amazônica, que não tem nome comum, né, e é do gênero Licânia. É bom também a gente salientar que a maioria das espécies nativas de mosca, de hospedeiras da mosca da carambola, que nós registramos, elas estão em áreas adjacentes, né, a áreas urbanas. Dificilmente, ou nós ainda não coletamos hospedeiros da mosca da carambola em área de mata nativa, onde não ocorra a presença humana. A mosca da carambola é uma espécie considerada
muito atrelada à ação antrópica, tanto aqui na América, né, nos países em que Suriname, Guiana Francesa, onde ocorre a música da carambola, quanto lá no centro de origem. Então, ela está sempre ligada à ocupação urbana. E justamente, né, por isso, e em função disso, é que ocorre a dispersão da mosca pelo transporte de frutos, que as pessoas acabam transportando frutos e levando a mosca da carambola. Bom, como eu falei, os hospedeiros, eles têm que ser coletados naturalmente em campo, mas existem algumas espécies de frutas que têm um valor econômico, né, bastante elevado, principalmente para a exportação de frutas, como é o caso da uva de mesa e da manga, né, e então nós tivemos, né, uma demanda para saber se a uva, que é produzida lá no Vale de São Francisco, ela teria chance de desenvolver a mosca da carambola. Tá? Então, nós fizemos um experimento, uva não é hospedeiro da mosca da carambola, mas nós fizemos um experimento de infestação forçada, em laboratório, né? Obtivemos a uva Itália, lá do Vale de São Francisco, essa uva foi enviada para Macapá, e em laboratório nós oferecemos, então, essas uvas para a mosca da carambola ovipositar e para a gente verificar se ela tinha condições de se desenvolver. Então, nós registramos que elas fazem as puncturas, né, que é inserir o ovipositor nas bagas de uva, e essa punctura, ela tem potencial para causar dano, né, nessa figura aqui a gente mostra os orifícios causados pelo ovipositor da mosca. As moscas que se desenvolveram em uva, elas apresentaram uma baixa viabilidade larval, ou seja, muitas larvas morreram, né, mostrando que a uva não é um bom hospedeiro. Claro, a uva não é hospedeiro, a gente que, né, forçou ela a se desenvolver, mas aqueles indivíduos que se desenvolveram, eles apresentaram uma alta fecundidade, né, uma alta capacidade de colocar ovos, uma alta fertilidade, então, esses ovos, muitos foram férteis, e uma longevidade maior também. Esses parâmetros, eles mostram o potencial desse inseto de se tornar uma praga em regiões que ainda não foram colonizadas. Então, a mosca da carambola tem condições de se desenvolver na uva, e não só tem condições, como ela faz uma adaptação, né, na sua biologia, para conseguir superar esse hospedeiro que não é tão favorável. Então, ela aumenta a fecundidade, aumenta a fertilidade e a longevidade. Nós comparamos toda a biologia da mosca na uva com a biologia em acerola, que é um hospedeiro, né, é um hospedeiro da mosca da carambola, e então, em acerola, nós obtivemos um grande número de indivíduos, diferente da uva, que a gente teve poucos indivíduos. Mas, apesar de em acerola a gente ter muitos indivíduos, esses indivíduos apresentaram fecundidade e fertilidade mais baixa do que as que nós registramos na uva, né, mas foram igualmente longevos, viveram bastante tempo. Então, isso reforça, né, essa plasticidade que a mosca da carambola tem de se adaptar a diferentes hospedeiros, e às vezes o hospedeiro pode ser o não mais adequado, mas mesmo assim ela se desenvolve. A acerola é um hospedeiro também bastante importante da mosca da carambola, apresenta aqui nas condições do Amapá uma infestação alta, e a acerola é um hospedeiro bastante preocupante, né? A acerola também é produzido na região lá de exportação de frutas do semiárido brasileiro, e é produzido em várias regiões do Brasil, né?
A acerola a gente pode considerar uma espécie multiplicadora de mosca da carambola, né? Porque na aceroleira a gente tem as diferentes fases dos frutos numa mesma planta. A gente tem desde flor, fruto verde até fruto maduro, né? Se a ceroleira for irrigada, ela vai permanecer o ano todo dessa forma, com os diferentes estágios dos frutos. E isso aumenta em muito o risco, né, de estabelecimento dessa espécie em outros lugares, né? Então, a acerola, ela funciona como aí uma espécie multiplicadora da mosca da carambola. Uma outra característica que nós temos estudado também é a questão da possibilidade de algum parasitóide nativo poder estar atuando na regulação das populações de mosca da carambola. Parasitóides são aqueles insetos que se desenvolvem dentro do corpo de outro inseto, né? No Brasil, nós temos vários parasitóides que são nativos e parasitam as espécies de Anastrefa, que é um outro grupo de mosca das frutas, né, que contém espécies nativas aqui do continente americano. Então, se imaginava que esses parasitóides de Anastrefa poderiam também atuar sobre mosca da carambola. Então, para isso, nós fizemos aí vários levantamentos, né, acompanhamento, com frutos individualizados, para ter certeza de que o parasitóide saiu de determinada, da mosca da carambola e não de outra espécie de mosca das frutas, enfim. E até o momento, nenhum parasitóide foi obtido de mosca da carambola. Tá? Então, as populações de mosca da carambola aqui na América, porque nem em Suriname, nem em Guiana, nas Guianas também não houve registro ainda de nenhum parasitóide nativo na mosca da carambola. Então, a população está livre de um parasitóide específico, né? Existem os predadores, como aranhas, né? Predadores mais generalistas que podem e que atuam, sim, sobre a mosca da carambola, mas um inimigo natural específico nós não temos aqui na América. Então, diante disso, a Embrapa, em 2010, entre 2010 e 2014, elaborou um projeto para a importação de um parasitoide, é um parasitoide que é do mesmo centro de origem da mosca da carambola, ele é nativo lá do Sudeste Asiático, é um parasitoide que tem preferência por moscas do gênero Bactrócera e Ceratides. Tá? Então, é um parasitoide específico para as moscas do gênero Bactrócera, como é o caso da mosca da carambola, e Ceratides. Pode ser usado para Ceratides captata também. Esse projeto, então, ele previa, né, a importação desse parasitoide. Esse parasitoide, ele é produzido em vários lugares do mundo, justamente para o controle de mosca das frutas, né, do gênero, principalmente de Bactrocera, e nós importamos, então, esse parasitoide do Havaí. Ele passou por todos os testes de quarentena, né, no laboratório de quarentena Costa Lima, e ele é um parasitoide que ataca a fase de ovo da mosca da carambola. Então, as vespinhas desse parasitoide conseguem detectar o ovo da mosca da carambola dentro dos frutos e colocar os seus ovos dentro do ovo da mosca. Tá? Ele é um parasitoide bastante específico. Após o período de quarentena, então, lá no laboratório em Campinas, laboratório Costa Lima, esse parasitoide foi enviado para Embrapa Semiárido e Biofábrica Muscamed, onde ele foi multiplicado em Ceratides captata, né? E aí eles fizeram todo um trabalho para determinar uma dose de radiação, né, para que emergisse apenas
parasitoides e não emergisse Ceratites captata, né, que o interesse era a produção do parasitoide. Então, depois que determinaram essa dose, então foi enviado um lote, né, de parasitoides para o Amapá, onde nós recebemos, então, as pulpas irradiadas e colocamos, então, em gaiolas para emergência dos adultos parasitoides. Então, após alguns dias, né, houve a emergência dos parasitoides e nós demos início, então, à criação do parasitoide em mosca da carambola, que até então, aqui no Brasil, ele era criado em Ceratites captata. Então, a partir de 2015, nós iniciamos essa colônia de parasitoide, tendo que determinar aí toda a adaptação, né, das técnicas de criação para as nossas condições aqui do Amapá. Nessa figura a gente consegue ver, né, a gaiola de criação, onde a gente oferece água e uma dieta à base de mel para os adultos. Além disso, a gente oferece o fruto. Esse fruto, ele já está infestado por ovos de mosca da carambola, e a gente oferece esse fruto infestado, então, para que as fêmeas do parasitoide encontrem os ovos da mosca dentro do fruto e coloquem seus ovos dentro do ovo da mosca. E aí a gente leva para um outro ambiente, onde vai emergir parasitoides e moscas, né, daqueles que não foram parasitados. Com essa adaptação, né, do parasitoide à mosca da carambola, nós temos aí um gradiente, né, de percentual de parasitismo. Então, no início, a geração F1, né, o parasitismo foi bem baixo, 4%, mas a gente já conseguiu chegar em torno de 44%, e hoje a gente já está em torno de 50% de parasitismo. Tá? Isso é considerado um valor, um bom valor, né, quando a gente fala em termos de controle biológico. Nós agora estamos na fase de adaptação. Primeiro, precisávamos adaptar a colônia, né, à criação em mosca da carambola. Agora já estamos numa fase, já temos a colônia estabelecida, estamos na fase de multiplicação desse parasitoide em dieta artificial, que é para a gente poder oferecer esse parasitoide para o mercado. Ele tem que ser todo criado, né, em condições de dieta artificial, em condições controladas, com controle de qualidade. Então, nós estamos nessa fase agora, dessa adaptação, e nessa figura a gente pode ver, então, uma fêmea de Phopos arizanos, né, com um ovipositor bastante longo, e essas estruturas aqui mais branquinhas são os ovos da mosca da carambola. Então, a gente oferece os ovos da mosca numa placa de agar, por baixo da gaiola de criação, e as fêmeas, então, detectam os ovos e colocam seu ovo dentro do ovo da mosca. Depois disso, a gente coloca os grupos de ovos, né, que foram parasitados, sob uma dieta artificial para larvas. Essa bandeja, então, é fechada e colocada em estufa incubadora, temperatura e umidade controlada, e depois de cerca de 7 dias, então, a gente abre e já obtém, né, as larvas ali se alimentando da dieta. Depois a gente retira os pulpários e larvas de terceiro ínstar e leva para uma outra gaiola, as pulpas para uma gaiola de emergência, onde deve emergir mosca e parasitoide, e depois tem que ser feita essa separação, né. Um outro método de controle biológico que nós estamos trabalhando também é a utilização de um fungo entomopatogênico do gênero Metarrhizium. Esse fungo, ele é um fungo de solo, ele é um fungo nativo aqui da nossa região. Ele foi isolado, né, do solo de pomares de plantas hospedeiras de mosca da carambola, e foi isolado da própria larva de mosca da carambola que tinha no solo. Então, ele é um
fungo bastante virulento, né, provoca uma mortalidade considerável em mosca da carambola. Então, nós isolamos esses fungos e reproduzimos, né, fizemos uma solução com os conídeos e pulverizamos essa solução no solo, né, para verificar se na passagem da larva pelo solo, ela teria condições de se contaminar com os esporos do fungo. Então, nós vimos que, sim, as larvas se contaminam e as pulpas, então, acabam ficando deformadas, né, acabam morrendo. Nessa figura nós temos pulpas contaminadas e pulpas sadias. Além disso, nós detectamos que aqueles adultos que conseguiam emergir nos experimentos, né, em que foi pulverizado o fungo no solo, eles acabavam, em poucos dias, morrendo e manifestando, né, os esporos do fungo pelo corpo todo, como a gente vê nessa figura. Então, a mosca coberta pelos esporos do fungo, e normalmente entre 4 e 5 dias aí ocorria a mortalidade desses adultos. Essa característica, então, ela se soma, né, à mortalidade, a gente pode somar a mortalidade dos adultos, a mortalidade de imaturos, e um ponto importante é que como a mortalidade então, além de não deixar dano no fruto, ela não vai deixar descendentes para aumentar a população da mosca. Então, esse fungo se mostra uma possibilidade muito importante para a gente utilizar no controle biológico e usar na pulverização do solo sob a copa das árvores, que hoje a gente não tem e não é permitido, né, utilizar nenhum produto para pulverização do solo, a não ser que seja um produto biológico. Tá? Então, nós tivemos aí, nos vários experimentos, uma mortalidade de cerca de 60% das moscas antes do período reprodutivo. Além do controle biológico, nós avaliamos também diferentes estratégias para o monitoramento e para o controle da mosca da carambola. Nós avaliamos diferentes atrativos para monitoramento, aqueles já utilizados pelo programa de erradicação da mosca da carambola, em comparação com novos produtos, né, que estão no mercado e que são utilizados para outras espécies de moscas das frutas. Então, nós fizemos essa validação desses produtos para a mosca da carambola, testamos atrativos alimentares, atrativos também para a armadilha Jackson, né, e obtivemos aí diferentes resultados. Tivemos um atrativo que se mostrou bastante eficiente na captura de moscas das frutas, e, além disso, é um atrativo mais seletivo, né, que captura principalmente mosca da carambola e espécies de anastrefa, não captura outros insetos, né, a captura de outros insetos, ela é bem menor com esse atrativo. Então, é um atrativo que tem várias vantagens, além disso, a vantagem de ser substituído a cada 45 dias, mas tem algumas desvantagens, principalmente relacionada ao preço, né, que hoje está no mercado. Avaliamos também diferentes alternativas de iscas tóxicas. Hoje, né, é utilizado os blocos impregnados com metilgenol e o inseticida químico, e nós avaliamos diferentes
inseticidas e diferentes iscas para verificar, né, o efeito na mortalidade da mosca da carambola. E destacamos também aqui um produto que se mostrou bastante eficiente, que tem uma tecnologia conhecida como tecnologia Splat. Essa tecnologia consiste na utilização de um polímero, né, como se fosse um chiclete, e esse polímero ele é impregnado com metilgenol, que é o atrativo para machos de mosca da carambola, e o inseticida biológico espinosade. Então, ele vai liberando gradativamente o atrativo e o inseticida, então as moscas são atraídas para esse polímero e acabam morrendo, né, quando se alimentam. Nós avaliamos todos esses produtos, né, com relação à persistência, quanto tempo essas iscas, elas têm efeito sobre a mortalidade de moscas. Testamos de 0, 15 até 60 dias de aplicação da isca. Testamos também o efeito da chuva nessas iscas, né, porque aqui na região norte nós temos um período chuvoso, com chuvas bastante volumosas, então testamos o efeito dessas iscas, uma lâmina d'água de 50 milímetros e de 100 milímetros, né, e algumas dessas iscas se mostraram eficientes mesmo depois de uma chuva de 100 milímetros. Esses experimentos, então, eles foram conduzidos, né, no laboratório, nessas gaiolinhas, onde a gente tem água, a dieta alimentar para os adultos e um substrato, né, com a aplicação da isca tóxica. Esses experimentos, eles foram conduzidos, né, com avaliações a cada 2 horas, por 36 horas ininterruptas, né, e depois foram submetidos, né, à análise estatística e a determinação da DL50. Bom, esse é um resumo, né, do que nós, na Embrapa, temos feito de pesquisa em relação a isso. Todos os resultados que nós já obtivemos e que foram autorizados pelo Ministério da Agricultura para publicação, vocês podem encontrar no site da Embrapa, né, na base de dados da Embrapa, onde todo esse material está disponível em PDF, né. Atualmente, nós continuamos trabalhando nas pesquisas com mosca da carambola, agora principalmente com foco no controle biológico, com o uso do parasitoide e do fungo, e também fazemos parte de uma rede internacional, né, financiada pela Agência Internacional de Energia Atômica, onde o principal objetivo é gerar informações básicas e subsídios para a futura implementação da técnica do inseto estéril para diferentes espécies de Bactrócera, e dentre elas a mosca da carambola. Então, basicamente isso que nós da Embrapa temos feito. Os trabalhos são coordenados pela Embrapa Amapá, mas nós trabalhamos em parceria com várias unidades da Embrapa de todo o Brasil, Embrapa Semiárido, Mandioca e Fruticultura, Embrapa Meio Ambiente, Embrapa Vivinho, Embrapa Clima Temperado. Então, as diversas unidades, os profissionais pesquisadores das diversas unidades têm concentrado os esforços para a gente conseguir elucidar e colocar informações novas sobre o controle biológico e o controle químico da mosca da carambola. Então, eu agradeço o convite pela participação e fico à disposição de todos para tirar dúvidas e comentários. Obrigada. Professor Adelso Fernandes, chefe da Divisão de Desenvolvimento Rural da Superintendência Federal da Agricultura no Amapá. A ideia de utilizarmos o tempo e tocarmos no assunto mosca da carambola
é exatamente para manter vivo essa questão de pragas quarentenárias aqui na Amazônia, haja visto mais uma ameaça, mais a presença de mais uma praga quarentenária que acaba de ser oficializada aqui na região. Trata-se da Aníase do cacaueiro, como mais uma ameaça a uma atividade produtiva na região, observando que ela se implanta exatamente num produto que, além de ter essa importância econômica na área de produção, também tem na área do extrativismo, por se tratar de culturas nativas da região. Tratar da mosca da carambola, na realidade, dessa ameaça de grande importância para a fruticultura nacional, é ver que ela aconteceu, que ela entrou na região através do Amapá, numa área bastante complicada em termos geográficos, vamos chamar assim. Aqui a gente pode ver que o Amapá, nessa posição de estar na parte leste da Amazônia brasileira, ele é a única possibilidade de contato físico de toda essa parte leste da Amazônia com a América Central, o Caribe e o resto do mundo. E esse raciocínio vale também ao contrário. Se você verificar aqui os nossos limites, nós temos ao lado direito o Oceano Atlântico, o Rio Amazonas, no oeste, no sul e nordeste e noroeste aqui o estado do Pará, e uma pequena parte de terreno, de área de divisa com o Suriname. Mas a grande fronteira está aí com a Guiana Francesa. Essa situação, vemos que para o norte do estado, o Amapá tem apenas um acesso, que é a BR-156, e passou por muito tempo sem ter um acesso terrestre. Após a abertura dessa estrada, o estado do Amapá se configurou com uma única possibilidade desse acesso. Então, é um contingente respeitável de pessoas e de produção que passa, sem haver um controle oficial, principalmente pelas possibilidades que você tem de chegar tanto lá no território francês, quanto vir de lá do território francês e entrar no território brasileiro. Já visto usar todos esses 550, 580 quilômetros de costa aqui, atlântica ou fluvial. Essa parte da nossa fronteira, lá na cidade de Oiapoque, nos chama bastante atenção. Primeiro, porque passamos muito tempo com um contato oficioso. A Guiana Francesa é um atrativo de mão de obra, para a infraestrutura principalmente, vindo aqui através do Amapá. Muitas pessoas, muitos trabalhadores, por ganharem num tipo de moeda bem mais valiosa e virem gastar numa moeda compensativa, ou seja, na relação do real com antigamente o franco e hoje com o euro, é alguma coisa que compensa você trabalhar lá e gastar aqui do lado brasileiro. Ali chama a atenção a localidade de Clevelândia, que poucos sabem, mas o Ministério da Agricultura se implantou nessa localidade no dia 5 de maio de 1922. Portanto, nós estamos quase com 100 anos de presença do Ministério da Agricultura aqui no estado. Bom, você saindo da cidade do Oiapoque, o único caminho que tem a BR-156 em direção à capital do estado, que fica aqui na parte sul do estado. O que nos chamou a atenção a questão lá do Oiapoque? O Amapá tem sido alvo de alguns registros em primeira mão no país de algumas situações bastante interessantes. Por exemplo, em 1950, no município de Macapá, foi registrado pela primeira vez a doença de Newcastle. Lá em 1976, ainda no município de Macapá, foi registrado o Morro da Bananeira, que hoje é uma praga quarentenária, ali na região do Rio Pedreira, aqui próximo. Lá no município de Oiapoque,
A mosca da carambola, em 1996, ainda presente hoje enquanto praga quarentenária. E na área humana, aí nós temos a febre chikungunya em 2014. Então, veja que o Oiapoque ele tem sido uma porta de entrada bastante interessante para alguns problemas que ameaçam não só a sanidade agropecuária, mas também a saúde humana, que no final acabam ameaçando a nossa produção. Mais especificamente com relação da mosca da carambola, essa praga teve a sua origem lá na Malásia, Indonésia, foi detectada em 1975 na América do Sul, em Paramaribo, lá no Suriname, ex-Guiana holandesa. Em seguida, ela foi detectada em 1989 na Guiana Francesa. Depois ocorreu a primeira detecção na República da Guiana, a antiga Guiana Inglesa, e logo em seguida ela foi detectada no Brasil em 1996. A evolução dela aqui no Amapá, em 1998, teve foco identificado no município de Porto Grande. Então, veja que, em mais ou menos 2 anos, ela percorreu cerca de 500 quilômetros no território do Amapá. E, em seguida, no quilômetro 9, quase que percorrendo os 500 quilômetros em 2 anos. Ou seja, é uma praga transportada, certamente, através de frutos contaminados, nesses ônibus, em todos os meios de transporte que fazem essa ligação de Macapá com Oiapoque. Em 1999, teve foco identificado lá na parte leste do estado, na vila de São Tomé e São Joaquim do Pacuí, no município de Macapá. Inclusive, tivemos que fazer erradicação de muitas plantas lá na área. Em 2000, com o ano em seguinte, teve o foco identificado na cidade de Mazagão, já mais aqui ao sul. Em 2002, teve a ocorrência registrada na cidade municipal de Santana. E em 2004, várias ocorrências foram registradas na capital Macapá. Então, veja que a partir de 2002, a praga passou a se estabelecer na zona de maior movimentação do estado, que é exatamente esse eixo Macapá-Santana, e onde ficam o Porto Internacional, o Aeroporto Internacional e os principais pontos de saída das embarcações para o resto da região e para o mundo, porque lembramos que nós não temos aqui no Amapá possibilidade de deslocamento para o Brasil, para as outras cidades do Brasil, para outros estados, por via terrestre. Nós nos obrigamos a usar, para atravessar o Rio Amazonas até chegar em Belém, usar embarcações tipo balsa, barcos, navios, enfim, já que não temos o meio de fazer dessa forma mais direta. A mosca da carambola ela encontrou no Amapá um ambiente bastante propício para o seu desenvolvimento. Primeiro, porque a fruticultura dessas 30 e poucas pragas hospedeiras que ela tem, a fruticultura é de baixa importância econômica do estado. Ou seja, as culturas de maior importância são não relacionadas com o hospedeiro da praga. Então, o açaí, o abacaxi e o coco não são hospedeiros da praga, são exatamente essas culturas que têm mais expressão econômica aqui. O açaí, o amapaense, está classificado aí pelo IBGE como o maior consumidor de açaí do Brasil. Além de tudo, nós temos indústrias trabalhando que fazem a exportação de subprodutos dessa cultura, que basicamente é área extrativa. Outra coisa, nós temos uma grande quantidade de hospedeiros na praga cultivados em pequenos plantios. Desses 30, 35 hospedeiros que já estão identificados, nós temos, por exemplo, a caramboleira, que é, por nós, classificada como plantio de fundo de quintal. Pequenas quantidades de planta em muitos quintais. Uma cidade como Santana, nós chegamos a identificar, no início desse trabalho, cerca de 270 árvores, plantas de carambola, em regime de fundo de quintal, em alguns quintais abandonados. Outra dificuldade que nós encontramos no início foi a falta de mão de obra, sem capacitação para atuar nos trabalhos da praga. É uma praga nova, uma praga que carecia ou carece de métodos de monitoramento, de métodos de combate, de preparação de produtos, enfim, de toda uma logística, de todo
uma tecnologia, de toda uma aplicação de mão de obra preparada e administrada para isso. Então, veja, preparação, monitoramento de armadilhas, preparação de soluções inseticidas, pulverização de hospedeiros, são atividades que requerem capacitação, coisa que nós não encontramos quando começamos o trabalho. Para tentar suprir essa necessidade, nós começamos a usar diretamente a mão de obra de funcionários da superintendência. O que aconteceu com isso? Nós precisávamos disso, nós colocamos o pessoal em campo, só que as questões judiciais não demoraram a chegar. Começaram a ser detectadas a disfunção. As pessoas estavam trabalhando em atividades que não estavam programadas dentro da sua competência administrativa do trabalho. Então, nós tivemos que recuar, tentar conseguir recursos, e conseguimos recursos para contratar auxiliares de campo. O problema é que esses auxiliares de campo, a maioria deles estabelecidos nesse eixo Macapá-Santana, onde nós vemos o maior perigo da praga sair daqui, já visto as possibilidades de deslocamento, eles ficavam, alguns deles, esses que estavam aqui, com a possibilidade de gerenciamento direto. Mas a minoria que estava no interior só tinha capacidade de atuação plena quando um de nós, um dos funcionários, um dos técnicos, se deslocava até o interior, porque levava o veículo, levava outros materiais em condições. Um processo que também não funcionou plenamente. Por esses motivos, nós sugerimos, através de documentos, que fosse contratada uma empresa que pudesse praticar todas essas atividades sem nenhuma forma de empecilho, quer fosse funcional, quer fosse no aspecto legal, quer fosse na questão de insalubridades, etc. Tudo sendo resolvido dentro de contratos administrativos. Esse processo começou a ser efetivado no ano de 2015, em que nós pudemos já notar a diferença da eficiência do trabalho com a mosca da carambola. As capturas começaram a diminuir em função da precisão dos métodos de combate, mas precisávamos ainda de mais um pouco. Precisávamos de novos métodos ou processos de monitoramento e combate, de novos princípios ativos. Precisávamos, enfim, de conhecer melhor dessa praga, dos seus aspectos biológicos e outros aspectos de interesse tecnológico aqui na região. Então, nos valemos hoje de um trabalho que vem sendo conduzido pela Embrapa no Amapá, a qual nós estamos apostando que podemos ter uma nova mudança no direcionamento, na condução desse programa, com resultados mais promissores e, sobretudo, com as possibilidades de nós termos vários processos de controle dessa praga. E, assim, nós esperamos redirecionar tudo isso e esperar que a mosca da carambola, enquanto praga quarentenária, não represente uma ameaça tão severa para os que pretendem investir na fruticultura aqui na região. Nós passamos, então, a palavra à nossa doutora Cristiane Ramos de Jesus, pesquisadora da Embrapa Amapá, para a sua disposição. A origem da mosca da carambola não é no Brasil, ela veio de uma região que compreende a Indonésia, a Malásia e a Tailândia, e ela é a única espécie do gênero aqui no Brasil, o gênero Bactrócera, né? Ela foi detectada no Brasil pela primeira vez, ela chegou pelo Suriname e foi detectada no Brasil pela primeira vez em 96, no município do Oiapoque. E depois disso ela foi localizada, ela foi detectada em outros lugares do Brasil. Em 2007 ela foi encontrada no estado do Pará pela primeira vez, onde já foi feito todo um trabalho de controle para que ela não avançasse. E em Roraima ela foi detectada em dezembro de 2010 e, como nós vamos ver mais adiante, lá é feito também um trabalho de controle.
Então, os prejuízos, aí estão alguns prejuízos que ela pode causar, né? Estima-se que ela tem um prejuízo potencial de 30,7 milhões de dólares no ano inicial de seu ingresso em polos produtivos do Brasil, né? Por isso que a gente faz esse trabalho de controle aqui na região norte, para evitar essa dispersão para outros estados, e cerca de 92,4 milhões de anos a partir do terceiro ano de infestação. Além disso, além dos danos diretos, ela tem alguns prejuízos também que são indiretos, né? Ainda nos danos diretos, a gente pode citar aqui na cultura da manga, apenas para a cultura da manga, a perda direta ela pode ser da ordem de 176 milhões nos primeiros 3 anos de estabelecimento da praga nas áreas produtivas, que ficam ali nas cidades de Petrolina e Juazeiro. Além disso, existem os danos indiretos, né? Como a perda de mercado, a perda de emprego e frustração na renda. Então, nesse viés, a perda estimada seria de aproximadamente 190 milhões já a partir do 4º ano de embargo fitossanitário às exportações. Então, além do dano direto na planta, o principal problema dessa praga é que ela é uma praga que os mercados internacionais não aceitam frutos de onde ela está estabelecida, né? Os principais mercados brasileiros, como Estados Unidos e União Europeia e China. Então, é por isso que a gente tem que ter por isso que se justifica a realização de um programa que vocês vão ver de grande porte. Ela tem diversos hospedeiros. Aí está uma ilustração de como ela é, né? Vocês terem uma noção. E no Brasil, a gente está contendo essa praga nessas regiões, nas regiões aqui do Amapá, por exemplo, desde 96. E como isso é feito? Ele é feito com ações de prevenção, que aí a gente tem a questão de um trabalho de educação fitossanitária, né? Que tem a função de conscientizar a população em relação à praga. A contenção, que é feita basicamente pelo monitoramento de detecção em novas áreas, a vigilância do trânsito e o controle legislativo. Tudo isso tem um viés de tentar conter ela onde ela está. Vigilância do trânsito é uma ação de fiscalização. Aqui no estado do Amapá, ela é feita pela Diagro, que é a Agência de Defesa e Inspeção no estado do Amapá, e é feito no aeroporto. E o controle legislativo são os procedimentos que são criados para a legislação que vai barrar essa saída de fluxo. E aqui no Amapá a gente faz um trabalho de erradicação. O que é isso? São ações de controle dessa espécie para que diminua a população dela e evite, assim, uma chance maior dela sair. Então, esse controle é feito com pulverização de iscas tóxicas, que são produtos inseticidas com uma proteína associada, em que a praga vai e se alimenta. E o controle por comportamento, que a gente chama de técnica de aniquilamento de machos, em que é usado um feromônio que atrai a praga e mata, mas isso sempre em razão de um comportamento, digamos, sexual. Então, só atrai machos. Além do controle cultural, que é altamente efetivo, que é a coleta e destruição desses frutos hospedeiros que a gente já viu no decorrer das apresentações. São 2 tipos de armadilha: a armadilha Jackson, que é essa branca, e a armadilha McPhail, que é essa amarela. Uma pega só indivíduos machos e outra pega os indivíduos machos e fêmeas. A armadilha Jackson, como eu falei, ela usa o mesmo princípio da técnica de aniquilamento de machos, que a gente vai ver mais adiante como é que é. E ela usa um feromônio chamado metilegenol associado a um inseticida para que a praga tenha contato e morra e ela fique grudada nesse piso colante. Ela tem maior eficiência em função de ser um feromônio sexual. Então,
a volatilização dele permite que ele tenha uma abrangência maior, uma distância maior. E o atrativo, temos também a McPhail, que ela é com base no atrativo alimentar. Então, a mosca entra pelo centro da armadilha, que é vazado, e aí ela cai nessa solução de atrativo alimentar e morre por afogamento, e aí a gente contabiliza os espécimes. No Amapá são instaladas cerca de 3.248 armadilhas, e todos os estados da federação são obrigados a colocar armadilhas de acordo com o seu grau de risco, conforme a gente pode ver nessa imagem. Roraima tem cerca de 2.961 armadilhas e o Pará cerca de 2.445 armadilhas instaladas. Os outros estados de alto risco são 100 armadilhas, de médio 40 armadilhas e baixo risco 20 armadilhas. Aí está uma ilustração de como ela está instalada, as armadilhas estão instaladas no estado. E aí os trabalhos aí, como é que a gente faz? É tudo georreferenciado. Então a gente sabe o local de cada armadilha e pode, com o uso de geotecnologias, com tecnologia de geoprocessamento, quer dizer, estimar aí onde ela está localizada e efetuar um controle específico nessas áreas de maior incidência. Então, essas armadilhas elas têm a função de monitorar a população da praga, como a gente já viu. Além disso, nós temos os controles culturais, porque são os controles culturais que baixam a população dela. Um deles é a coleta de frutos, que a gente coleta os frutos em saca e deixa solarizar por 7 dias, e com isso as larvas morrem. A gente pode ver aí como é o procedimento, sacamento. Depois de 7 dias, todas as larvas estão mortas e os frutos podem ser usados aí. A gente aproveita para fazer compostagem, lógico que depois de passar do período de segurança. Fazer compostagem ou até mesmo o enterro desses frutos. Uma outra técnica que é aplicada a cada 45 dias é o lançamento de blocos, que a gente chama, que é aquela técnica de aniquilamento de machos. A solução de metilgenol e inseticida é embebida nesses bloquinhos e a gente lança eles nas árvores com 20 blocos por hectare de cultura hospedeira, e aí o macho vem, se atrai, entra em contato com essa solução e morre. Então, esse o objetivo é matar a população de macho. Um outro tipo de controle é o controle químico, que é feito pela pulverização do que a gente chama de isca tóxica, né? Não é uma pulverização por superfície, então ela não é uma pulverização que digamos assim, banha a planta inteira. A gente só faz uma aplicação de cerca de 30 a 50 ml por planta a cada 7 dias. Aí a mosquinha ela vai, é assim que tem que ser o padrão da pulverização, gotículas, para propiciar que a mosca vá e se alimente. Vocês podem ver aí na imagem o flagrante dela se alimentando da isca tóxica. Com isso ela morre. A gente usa um produto chamado Success, que é ambientalmente bem aceitável. Então, como foi falado, a administração pública, por si só, não teve a capacidade de executar sozinha esse programa. Então, com a mudança de um paradigma, foi deliberado que se contratasse uma empresa particular, a partir de 2015, uma empresa privada, para executar esse trabalho sob nosso monitoramento e nossa supervisão. Então, após esses dados, a gente vê que teve, em algumas ações, um aumento bem expressivo nas execuções de ações, né? A gente pode ver aí a questão da coleta de fruto. A partir de 2015, ela aumenta, fica mais evidente aqui o aumento dela, que era onde principalmente a gente pecava, e aí
Com isso, vocês vão ver que o resultado foi fantástico. Então, assim, no ano de 2014, com uma execução média de 68%, a gente chegou a capturar 103 mil moscas. No ano de 2015, quando iniciou o trabalho da empresa, a empresa contratada hoje é a empresa detetizadora Romar, mais conhecida como Desratox, só para esclarecer. Então, a partir de 2015, a gente começou a fazer uma transição entre rotas. Em 2015, o regime ainda era misto, entre rotas públicas de execução de órgãos de defesa, da Adiagro, e rotas de execução dessa empresa. Então, isso foi gradativamente mudando. Em 2019, a gente teve, em 2019, final de 2019, começo de 2020, nós tivemos a transição completa. E você vê que os resultados são bem significativos. Então, a partir de 2015, de 2016, houve uma queda brusca na população da praga, passando de 140 mil para 70 mil, e com o percentual de execução sempre crescente, né? Então, isso quer dizer que 99% das atividades previstas aí em 2017 foram executadas. Em 2018, baixou um pouco, tivemos alguns problemas em algumas rotas de execução pública, né, como suspensão, falta de veículo. Em 2019, nós tivemos o melhor índice de capturas no estado. Chega a 16 mil moscas no estado inteiro, naquelas 3 mil armadilhas. Então, é um resultado bem significativo, com a execução de 99% das ações. E são gráficos ilustrativos que mostram que quanto mais a gente executa a ação, menos a praga persiste. A população dela, que está em laranja, vai baixando. Esse é mais um caso. Então, a constância na execução das atividades, ela diminui a população. Isso tudo a gente faz com supervisões. Então, a gente tem uma média de, aí no ano de 2015, 41 supervisões em rotas por mês, né? 41 vistorias em rotas por mês. Em 2016, 26. Porque em 2016 nós tivemos que ajudar na execução de algumas rotas. Pois, como eu já disse, só a partir de 2020 é que o programa foi todo executado pela empresa. E aí está a média. No ano de 2009, nós tivemos 44 supervisões, média de supervisões mensais. É muita supervisão também. Um programa que tem que estar sempre sendo supervisionado pelo poder público. Essas são ilustrações de ações de educação sanitária. Isso aí é para mostrar como é nossa condição de trabalho, né? Não é um trabalho fácil, são regiões amazônicas, então não tem uma infraestrutura de rodagem muito boa, né? Não é satisfatória. A gente tem que usar barcos. Essa aí é uma rota que a gente montou, que a gente chama de rota itinerante, em que a gente vai nas localidades para supervisionar como é que está a execução dos trabalhos de barco também, nas localidades onde não temos acesso. Aqui é para ilustrar que o trabalho também é feito no Pará. Então, é feito no Pará e em Roraima. Então, em Roraima, são essas as resoluções que elas dizem que área que pode ter comércio de frutas, e eu vou mostrar um mapinha da situação em Roraima. Então, ela tem tido um avanço, mas o controle está sendo efetivo. Como vocês podem ver, a região vermelha é uma área que está sob quarentena. Então, é feito um trabalho todo de contenção dela no norte do estado. A situação dela no Brasil hoje é essa. Ela está localizada aí, ó. Na Venezuela a gente não tem informações, né, da existência, mas há grande probabilidade. E nesses outros países, nessas áreas vermelhas do Brasil, não necessariamente tem a ocorrência, mas são áreas que estão sob quarentena e que não podem sair frutos de lá
para outros lugares do Brasil, no sentido de segurar a praga na região norte. Então, é basicamente isso que eu gostaria de falar. Só para ilustrar mais aí, essas são as ações de fiscalização que são feitas no aeroporto, né, com o uso de um scanner. Então, a gente pode ver que o tipo de produto que mais nós temos apreensões é isopor. Então, as pessoas têm o costume de usar, de levar produtos, né, para outros locais. É um costume aqui da população. Então, a gente tem que ter todo cuidado com isso, pode ser um risco para os outros países, por isso que é feito esse trabalho no aeroporto. Em Roraima, as ações de vigilância são feitas por barreiras, né? Então, temos aí uma série de abordagens e apreensões nos postos de barreira de Roraima. Isso aí é a ilustração de como é feita a prevenção, né? A educação sanitária, que é um papel importante, que a gente conscientiza até as crianças, né? Para que no início da formação do conhecimento eles tenham uma noção grande desse trabalho nos barcos. E a gente está dando uma ideia assim, do orçamento que é usado para isso. Então, os volumes são muito grandes de recursos, né? Mas, como eu mostrei, esse recurso ele se justifica pelo custo-benefício que ainda tem, né? A proteção dos nossos mercados de fruticultura. Então, os custos são crescentes, porém, a gente entende que são necessários. Em 2015, nós passamos de 7.800.000, de 900 mil aproximadamente para 12.300.000. Em 2016, depois aumentamos para 13.900.000 e em 2018, 14.900.000. Isso faz com que a superintendência do Amapá seja a superintendência que mais, em função desse programa, mais gasta recursos no âmbito das superintendências. Seguida por Roraima também, que tem um programa forte também de erradicação dessa praga. A gente pode ver aí que o Amapá está em primeiro lugar, seguido de Roraima e depois São Paulo. 90% do nosso gasto nesse ano aí de 2020 foi relativo ao programa da mosca da carambola, com 19 milhões, que aí entra, além da contratação da empresa, compra de produtos, e os produtos são cotados em dólares, então são muito caros. Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar. Agradeço a oportunidade.